nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Antes de nós entrarmos na palavra, nós nos desencontramos aqui em algumas informações. Eu peço perdão por isso, mas vamos fazer um pequeno recesso das nossas reuniões de quarta-feira. E no próximo domingo, dia 24, véspera de Natal, como tem vários irmãos que vão viajar, então nós preferimos não fazer o culto aqui no próximo domingo. Mas se você estiver por aqui, nós podemos participar juntos com a Igreja de Extrema. É um dia que a gente pode participar do culto lá com os irmãos. Então quem estiver por aqui, fala comigo, nós vamos juntos lá e a gente participa do culto com os irmãos. Lá também vai viajar bastante gente, vai ter menos gente, menos pessoas. Então a gente une os dois corpos, que é o único corpo de Cristo também. E no próximo domingo, dia 31, nós vamos fazer o culto da virada aqui na igreja. Alguns irmãos também vão estar viajando nesse dia, mas vários irmãos vão estar aqui já. Então nós vamos fazer. Nós vamos conversando. Eu vou mandando recado para os irmãos, nós vamos programando, mas o culto da virada vai ser 9 horas da noite. Das 9 até 00:10, por exemplo. A gente vem, aí depois vamos combinar para a gente fazer um jantar aqui. A gente pode fazer antes, como a gente tinha pensado, né? Mas a gente vai alinhando isso ao longo do tempo. A gente pode fazer o jantar antes do culto, e aí a gente faz o culto da virada, e depois cada um vai para a sua casa. Eu gosto muito dessa ideia de nós passarmos o ano em oração, agradecendo a Deus pela virada do ano. É muito bom a gente orar e clamar ao Senhor. Eu acho que é só, né? Tem mais algum aviso? Tem mais alguma coisa? Não? Então vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Hoje nós lemos o mesmo texto no outro evangelho, o Evangelho de Mateus. E agora, o Senhor permitiu, nós estamos estudando Lucas, e nós temos o texto falando sobre o nascimento de Jesus no culto de Natal, no culto que nós celebraremos o Natal aqui juntos, hoje, 17 de dezembro. A Rita está me lembrando bem. Depois do culto, nós faremos uma assembleia com os membros da igreja. Vai ser bem rapidinho. Então, fiquem por aqui. Fiquem por aqui que tem coisa boa ainda, hein? Nosso almoço sobrou bastante coisa. Eu acho que nós vamos ter coisa boa aí depois do culto ainda. Para a gente comer juntos aqui, né? Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 2. Dos versos 1 até o versículo 20. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Hoje acabou a energia bem na hora que eu estava transferindo os meus arquivos e eu não consegui. Aqui. Amém. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto
para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e a família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens a quem ele quer bem. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que lhes tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Vamos orar de novo? Senhor, obrigado pela tua palavra. Querido Espírito Santo, fala nos nossos corações através da tua palavra inspirada. Nos ensina mais uma vez. Nos dá a iluminação da tua palavra, para que nós possamos crescer em relacionamento com o Senhor, para que nós possamos amadurecer a nossa vida espiritual, para que possamos estar mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, agradando mais ao Senhor através da sua palavra. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Alguma vez na sua vida, você já entrou numa discussão amparado por uma coisa, ou por algo muito forte, ou por alguém muito forte? Aquela situação em que você sabe que você é fraco, que não tem condições nenhuma de enfrentar aquele problema, mas você tem um apoio tão grande, que você cria uma coragem tão incomum, que você tem a sensação de ter se tornado um gigante poderoso e que você não pode perder de jeito nenhum por causa do apoio que você tem por trás de você? Você já entrou numa situação assim? Eu vejo isso frequentemente nas redes sociais. O sujeito é fraco, sem poder de argumentação, não tem influência nenhuma, mas quando ele vai para as redes sociais, aí esse sujeito se transforma. Se torna o perito no assunto. Ali ele cresce, ele fala, ele argumenta, ele é cheio de razão. E ele está pronto para dar a última palavra, achando que ele é o sabe-tudo, que ele domina todo o assunto.
Eu me lembro quando eu era criança, na escola, com mais ou menos 8 ou 9 anos de idade, na minha sala tinha um menino chamado Luciano. Ele era o menor garoto da classe. Era o mais baixinho, o mais magrinho, o mais fraco, mas era o mais briguento. E ninguém metia a cara com o Luciano. Eu sofria todo tipo de bullying, mas o Luciano não. O Luciano era intocável. Eu me lembro que o Luciano usava um sapatinho social e ele dava cada chute na canela que doía, mas ninguém retrucava. Sabe por quê que ninguém mexia com ele? Porque ele tinha 4 irmãos mais velhos que estudavam na mesma escola que a gente, no mesmo horário. E quem ia querer enfrentar os 4 irmãos mais velhos do Luciano? E o medo que a gente tinha daqueles 4 irmãos mais velhos? Então, por causa disso, o Luciano crescia. Ele se tornava alguém que ninguém podia mexer com ele. Como que você se sente hoje em relação aos seus próprios desafios de vida? Você vive com medo? Você tem medo de tudo? Dos seus problemas, das dificuldades, das incertezas sobre o que vai acontecer amanhã? Você vive ansioso por causa de tudo? Você vive com medo do que vai acontecer com seus filhos, com o seu casamento, das doenças, da maldade do mundo? E o pior, você tem alguma segurança, uma insegurança sobre o que vai acontecer com você depois que você morrer? Você tem dúvidas se realmente você é salvo? Se realmente você vai para o céu ou não? A boa notícia da pregação de hoje é que se você não é como o Luciano, aquele menino que estudou comigo, você ainda pode ser. Mesmo pequeno e fraco, você tem do seu lado o mais poderoso de todos os escudos, que é o Senhor Jesus. E que nada e nem ninguém pode te atingir, porque nós temos um irmão mais velho que está pronto para nos socorrer nos momentos de dificuldade. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, ele escreve o seguinte: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Você tem um evangelho? Irmãos, nós somos fracos. Mas só que a gente ainda era pior. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecado, quando o Senhor nos resgatou e nos deu vida, e nos regerou, e nos possibilitou que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Porém, o que Jesus fez por nós naquela cruz, a sua morte em nosso lugar, nos religou com Deus, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Se isso não é suficiente para você jogar fora todo o medo, eu quero que você conheça Jesus de verdade, através do Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando, através da palavra de Deus. Então, irmãos, nós vamos ver essa nossa exposição dos 20 primeiros versículos de Lucas, que nós lemos em 3 partes. A primeira parte dela, a jornada para Belém, o cumprimento da profecia. Diferente do floreio comercial que é pintado no Natal, né? Onde existe a presença de um casal pobre e grávido, mandado embora de uma hospedagem, um inverno rigoroso, cheio de neve, um boi e um asno em atitude de adoração, de frente à manjedoura. O Evangelho de Lucas é muito mais sóbrio. Ele se refere a uma obrigação, uma ordem real do governo imperial de Roma, que era cruel, ao ponto de exigir que mulheres grávidas enfrentassem uma jornada difícil, a fim de participar de um recenseamento e de pagar impostos na cidade natal do marido.
Esse censo, como explica o primeiro verso do capítulo 2, não foi local, mas ele abrangeu a todo o mundo. Qual mundo? O mundo romano, o Império Romano. Então, em todo o Império Romano, as pessoas tinham que sair da sua cidade, a família inteira se dirigir à cidade natal, onde ele deveria se alistar, ele deveria fazer um censo, igual o IBGE faz hoje, e pagar os impostos, os tributos daquele ano. Imagina, de onde você veio? Qual que é a cidade de origem? Se fosse naquele momento, você deveria pegar toda a sua família e ir lá para a sua cidade de origem, lá para Almenara, lá para Monte Verde, lá para onde mais? Mais longe, né? Lá para Natal. Já pensou? E José teve que fazer isso. E ele era obediente tanto ao Senhor, porque o anjo tinha falado com ele, e ele, a gente leu isso em Mateus, que dá uns detalhes diferentes do texto, mas ele era obediente também às leis e à responsabilidade civil, porque ele deixa a sua casa, que era Nazaré, possivelmente ele subiu no lombo de um jumento, e ele faz esse percurso em torno de 100 quilômetros para chegar até Belém para se alistar. Um fato interessante é que Lucas é o único autor bíblico a se referir a um imperador romano pelo nome. Aqui pelo título honroso de Augusto, o reverenciado. Interessante a gente comparar a sabedoria de Deus em atacar da mesma forma que Deus fez no passado com o povo de Israel, lá no Êxodo, quando Deus mata os primogênitos das casas dos egípcios, Deus estava atacando uma divindade, que era o próprio primogênito, que era o próprio faraó, que era considerado como Deus. O imperador romano, o César Augusto, ele se auto-intitulava Deus. Para os irmãos terem uma ideia, Augusto foi o primeiro imperador romano a estipular um culto para deificar o seu nome e o seu reinado. Uma inscrição descoberta em Priene e datada do ano 9 a.C., saúda Augusto como um deus cujo aniversário assinalava o começo das boas novas para o mundo. O que é boas novas? Boas novas no grego é evangelion. Evangelion é evangelho. O evangelho são as boas novas. Então veja que havia inscrições divulgadas como se fossem outdoors, né, cravados em pedras e exposto em público, para que todas as pessoas lessem e reverenciassem, identificassem Augusto como Deus, como Filho de Deus, como Salvador, e eles associavam a vida do imperador com a paz, esperança e evangelho e boas novas. É interessante como que a mensagem dita pelo anjo atribui os mesmos títulos ao Salvador Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que acabara de nascer. Lucas faz questão de registrar isso, porque a preocupação que o evangelista tinha em todo o seu evangelho é mostrar logo cedo que o verdadeiro Deus não era o Augusto César, não era o imperador de Roma. O verdadeiro Deus, o Deus que estaria presente no meio dos homens, era o Emanuel, era o Senhor Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, que acabara de nascer. E vai muito mais do que isso. Ele queria mostrar que Deus estava presente entre os homens, e o verdadeiro evangelho, a verdadeira paz, a verdadeira esperança, o verdadeiro Salvador havia sido enviado pelo Pai. Não apenas para os ricos e poderosos, não apenas para os imperadores e reis, não apenas para os doutores da lei, não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, para que todos os que crescem em Jesus pudessem ser salvos por Ele e herdassem o reino de Deus e a vida eterna em Cristo.
Então, meus irmãos, a primeira aplicação desse sermão que você deve colocar em seu coração é que não existe nada e nem ninguém que seja maior que o nosso Deus verdadeiro. E toda tentativa humana de se colocar no lugar de Deus será destruída por Ele. Onde está o Império Romano hoje? Onde está o imperador de Roma? O Império Romano caiu alguns anos aí, 1 ou 2 séculos depois do Senhor Jesus. Mas o Império Romano caiu. Mas o Senhor Jesus, Ele vive e reina para todo sempre. Foi assim em vários relatos das Escrituras. Foi assim em vários momentos da história da humanidade. E sempre vai ser assim. Todo o poder foi dado a Jesus, nos céus e na terra. Todas as nossas ações de substituir a glória de Deus por coisas dessa terra, todo objeto de adoração, isto é, tudo aquilo que eu valorizo mais do que eu valorizo a Deus, vai ser repudiado e destruído por Deus. Então, meus irmãos, pensem sobre o que você tem idolatrado na sua vida e se arrependa hoje. É comum nós pensarmos que idolatria é construir uma imagem e se ajoelhar diante dela para a adoração. Será que é apenas isso que é idolatria? Será que é apenas uma imagem que eu me prostro diante dela, acendo uma vela para adorar, que é uma idolatria? Claro que não. Até as bênçãos que Deus deu a você pode ser idolatria se você colocar em primeiro lugar, no lugar de Deus. Reflita um pouco sobre isso. Pode ser uma casa. Pode ser uma casa na praia. Pode ser uma chácara. Pode ser o dinheiro, o carro, o poder, a família, o marido, a esposa, os filhos. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que tomar o lugar de Deus na sua vida é uma idolatria. Idolatria é colocar algo na frente de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E tudo aquilo que eu colocar em primeiro lugar na frente do Senhor vai ser uma idolatria na minha vida. O Senhor Deus, da mesma forma que Ele destruiu reis poderosos e o povo de Israel no passado, por causa da idolatria, Ele destruirá aquele que adora outra coisa, ao invés de adorá-lo em espírito e em verdade. Existem várias passagens bíblicas no Novo Testamento em que Deus condena a idolatria. Eu vou citar alguns textos aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. A palavra de Deus nos adverte para fugirmos da idolatria. Fuja da idolatria. Em Colossenses 3, versículo 5, a ordem é: portanto, faça morrer tudo o que pertença à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Em 1 João 5,21, o apóstolo João, nos chamando de filhinhos, ele convida a igreja a se guardar dos ídolos. E tem mais um texto bíblico que eu queria citar, o de Apocalipse 21, versículo 8, que é o resultado mais duro possível que o ser humano pode receber na sua vida. Diz o seguinte: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então, meus irmãos, não dá para brincar de ser crente. O chamado do Evangelho é para uma transformação de vida, é para o arrependimento, é para sermos diferentes desse mundo perdido.
As pessoas têm que olhar para mim e têm que ver a diferença na minha vida, porque o Senhor Jesus habita no meu coração. E se Deus habita em mim, eu tenho que ser diferente. O Senhor Jesus, falando sobre isso, ele fala: vocês são o sal da terra. Para que serve o sal? O sal serve para dar tempero. E se o sal não temperar nada, para que ele serve? Para nada. Ele só serve para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. E complementando isso, Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Para que serve uma luz no meio de um mundo escuro, se a luz não brilha? Ela não serve para nada. Então, a nossa vida tem que ser o espelho da glória de Jesus no mundo. As pessoas têm que olhar para mim lá fora e enxergar o Senhor Jesus na minha vida. Os irmãos estão compreendendo? Imagina-se, popularmente, que Jesus nasceu na primeira noite em que José e Maria chegaram em Belém. Porém, Lucas sugere que eles ficaram um longo tempo em Belém. E quando eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Então eles já estavam em Belém, e aí chegou o tempo do nascimento do bebê. Uma manjedoura é um coxo para alimentar animais dentro de um estábulo. É um lugar para um comedouro, né? É um coxo. Para os irmãos terem uma ideia, as plantas das casas típicas da Palestina do século I, elas eram um retângulo. Um retângulo, e era dividido em 3 espaços. E cada um dos 3 espaços tinha uma porta que saía para fora e que eram independentes. Uma desses espaços eram chamados de catalima. Catalima é a palavra grega usada por Lucas para hospedaria, para hospedagem. E no outro extremo da casa tinha a sala, que era comum ao uso de toda a casa. E no centro, entre a casa e entre a catalima, ficava o lugar onde se colocavam os animais. Por quê? Por causa das condições climáticas da região de Israel. Ou, na época do verão, nós já falamos aqui hoje de manhã, era muito quente, não dava para colocar os animais lá para pastar no campo, porque morriam de tanto calor. Na época do inverno também não dava, porque era muito frio. Então, era muito comum as casas terem esse lugar, o curral ali onde colocava os animais, dividido da sala por uma parede baixinha. Por uma parede baixinha. Então as pessoas da casa, elas tinham acesso por aquela meia parede ao espaço onde se colocavam os animais. Então tinha um coxo na beira daquela mureta que eles alimentavam os animais sem precisar sair de dentro de casa. E do outro lado da estrebaria, que era a palavra que eu estava procurando e não encontrei, tinha a catalima, que era o lugar onde eles recebiam os hóspedes, onde eles alugavam para a gente de fora. Então o que acontecia? Aconteceu que na época que Jesus chegou, José e Maria chegaram, todas as catalimas já estavam alugadas. E não tinha lugar para ficar. Aí o que eles fizeram? Eles ficavam na casa, junto com a família, e quando o bebê nasceu, eles envolveram o bebê Jesus nos panos e colocaram dentro do coxo, aonde os animais comiam. E eles tinham acesso aonde estava Jesus. Não foi uma situação tão desagradável assim, mas era um cuidado que era dado para as pessoas que eles recebiam em casa. Um historiador que eu li, o historiador Bailey, ele garante que a hospitalidade do Oriente Médio, assim como a nossa, mesmo com arranjos improvisados, garantia o cuidado apropriado dos seus hóspedes. Sabe como que eu costumo enxergar isso aqui? Sabe quando você tem uma casa pequena, que não cabe todo mundo? Que cada um tem o seu quarto, mas quando chega aquele tanto de parentes no final de ano, o que a gente faz? Sai pegando o colchão emprestado
e espalha os colchões pela sala e todo mundo fica ali. Então eu creio que foi algo parecido com isso. Não tinha a hospedagem, estava ocupada, mas eles espalharam os colchões pela sala e colocaram o casal, José e Maria, para estar junto com eles. E o berço foi o improvisado, que era o lugar onde os animais comiam. Nós podemos finalizar esse tópico com a segurança de que o que Deus prometeu através dos profetas do Antigo Testamento, ele cumpriu. Sabe por quê? Porque todos os detalhes que aconteceram, os profetas, muitos anos antes do fato, já tinham profetizado que aconteceria. Miqueias, no capítulo 5, ele dá até o nome da cidade onde Jesus nasceria. Belém Efrata. Embora você seja pequena entre as grandes cidades, de ti vai nascer aquele que será o rei. E os judeus conheciam muito bem. Eles conheciam a profecia. Eles esperavam pela chegada do Messias. O que enche o nosso coração de esperança é que as promessas que Deus fez, Deus cumpriu. E as promessas que Deus tem para nós, Deus ainda vai cumprir. Da simplicidade e do mais improvável diante dos olhos humanos, Deus se revela ao mundo como nosso Salvador. Todos os eventos da jornada até Belém não foram de circunstâncias normais, não foram de riquezas, não foram por homens poderosos, mas sim de um simples casal, obediente tanto à ordem de Deus, quanto à sua responsabilidade civil. O bebê não nasceu em um palácio luxuoso, mas em uma casa simples, cedida por um hospitaleiro generoso. Jesus não foi colocado sobre um berço de ouro, mas sim em um coxo, uma manjedoura, um lugar onde se colocava comida para os animais. Nós não podemos pensar em outro fato de que Deus é soberano e Ele usa as coisas simples dessa terra para mostrar que o poder e a glória pertencem exclusivamente a Ele. Nós estamos na véspera do Natal e o texto de Lucas nos intima a refletir além de uma mera contemplação do Natal, como o mundo faz nesse final de dezembro, indo às compras, colocando presentes no pé da árvore, dizendo para as crianças que quem vai trazer o presente é o Papai Noel. Nós não fazemos isso. A palavra de Deus nos questiona sobre nossas prioridades e valores. A mensagem, ela ressoa na ideia de que muitas vezes é nos momentos menos notáveis, nos lugares menos imponentes, que Deus se manifesta de maneira mais brilhante e significativa. Isso reforça o apelo ao arrependimento, nos convidando a abandonar a busca incessante por reconhecimento e sucesso mundano. Em vez disso, o Evangelho nos convoca a abraçar uma vida de santidade, onde os critérios divinos de humildade, amor e serviço são elevados acima de qualquer pretensão terrestre. Assim, ao refletir sobre o nascimento de Jesus, nós somos desafiados a moldar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Nós somos convocados a abandonar a superficialidade desse mundo perdido em favor de uma jornada mais significativa e alinhada com a vontade de Deus, com a pregação do Evangelho e com o reconhecimento de que aquele menino que nasceu é o nosso Deus. Ele é Senhor, Ele é Salvador. E é por causa dele que nós temos a salvação garantida em Deus. Amém? O segundo ponto da pregação, na sequência do texto, dos versículos 8 até o versículo 14. A anunciação aos pastores. Glória a Deus nos céus e paz na terra. A anunciação é feita primeiramente a pastores, que assim como todo judeu,
também estavam procurando a consolação, a redenção de Israel. Há pastores de ovelhas que estavam nos campos, cuidando das suas ovelhas à noite, porque era o momento mais fresco, o momento onde eles colocariam seus animais para pastar. Eu temo a pensar que, como era na época da Páscoa, que era na primavera, eles tinham em mente que poderiam fazer bons negócios, porque muitas pessoas estariam ali, comprariam os seus cordeiros, as suas ovelhas, levariam para o templo para fazer os seus sacrifícios. E eles tinham em mente que o Cordeiro de Deus estava para chegar ao mundo. E eles conheciam a história. Pastores que apreciavam as tradições da vida de pastor do rei Davi, que também foi um pastor de ovelha. E as expectativas que tinham pelas profecias do Antigo Testamento, de que o Messias nasceria em Belém, em Efrata. No entanto, a profissão de pastor no cenário judaico do século I estava entre as mais inferiores da sociedade. Sabe por quê? Por causa deles viverem fora das cidades e serem nômades e viverem longos períodos afastados das comunidades e da cultura humana, eles eram suspeitos de praticar a arte dos ladrões, de roubar viajantes solitários que passavam por ali. Sua má reputação os desqualificava para ser testemunhas legais. Então os pastores não poderiam depor num tribunal, porque eles não tinham credibilidade para testemunhar um fato e comprovar que esse fato era verídico. Em contraste com essa avaliação negativa, cultural daquela época, o Novo Testamento faz questão de colocar esses pastores que não tinham credibilidade na primeira fila de honra do maior espetáculo visto pela humanidade. Foram os primeiros a receber a mensagem do anjo e foram os primeiros a ver o recém-nascido Deus que estava deitado naquela manjedoura. Preste atenção que, mais uma vez, Deus age de forma contrária a esse mundo. Como nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 1, 27 e 29, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as sábias, as que são para aniquilar as que não são. Tudo isso para que nenhuma carne, nenhuma ação humana se glorie diante dele. Deus penetra na armadura defensiva do mundo ao enviar o seu filho como uma criança, não bem relacionada e estabelecida, mas para pastores que viviam de forma precária e à margem da sociedade. Você consegue enxergar como que Deus trabalha nos pequenos detalhes? O verso 9 do texto que nós lemos diz que o anjo do Senhor apareceu e ficou parado diante dos pastores, e a glória do Senhor brilhou diante deles, e eles ficaram apavorados. A palavra grega traduzida como veio sobre eles, sugere uma aparição repentina. Sabe quando você está olhando para um lugar, e você está olhando, na mesma hora que você está olhando, aparece alguma coisa? Foi exatamente isso. Eles estavam no meio da noite, num lugar escuro, e aí, do nada, aquele brilho, e aparece um anjo para falar com eles. Não é à toa que eles ficaram apavorados, né? O mais provável era um homem vestido de branco, envolvido por uma nuvem branca brilhante, de brilho intolerável, conhecida entre os judeus como a Shekinah, que era o símbolo visível da glória de Deus, a mesma que brilhou ao lado do Redentor no Monte da Transfiguração. A presença ocasional dessa glória visível era extremamente preciosa para o povo escolhido de Deus. O terror sentido por aqueles pastores era o espanto natural que o homem sempre sentiu quando ele é colocado em comunhão visível com os habitantes do mundo espiritual. Será que você não ficaria apavorado se você estivesse sozinho de noite e aparecesse um anjo brilhando com uma luz forte na sua frente? Eu ficaria.
Irmãos, é impossível um pecador estar diante da glória de Deus e não ficar apavorado. É impossível. O versículo 10 diz assim: mas o anjo os tranquilizou, dizendo, para não terem medo. Por quê? Porque ele trazia boas novas de grande alegria, que seria para todos os povos. A expressão não temas acompanha quase todas as aparições aí de seres espirituais aos homens, para tentar amenizar a angústia e o medo de estarem cara a cara com o anjo, né? Que é seguida da maior notícia que o homem já recebeu, o Evangelho, que ultrapassa fronteiras, que seria alegria para todas as pessoas, não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e todas as nações. Sabe por quê? Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Ele é Cristo, o Senhor. A declaração do anjo era completa. Disse o dia, hoje, disse o lugar, na cidade de Davi, Belém, o que aconteceu. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o nascimento. Nascimento de quem? Do Salvador. E quem é o Salvador? É Cristo, o Senhor. Cristo é Messias, Senhor é Deus. Em geral, o nascimento do filho de um rei é uma ocasião de alegria e de festa para todos os povos. Só que o anúncio do nascimento do príncipe da paz foi feito a um grupo isolado, no meio da noite, e sem qualquer tipo de pompa ou de ostentação mundana. Há pastores que viviam no campo, ao redor de Belém, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Sim, há simples pastores, e não há sacerdotes ou governadores, nem a escribas ou fariseus, que um anjo apareceu proclamando: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. As palavras de Tiago, capítulo 2, versículo 5, devem subir ao nosso coração quando nós lemos: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? A falta de dinheiro ou prestígio social não priva ninguém dos privilégios espirituais. As coisas do reino de Deus geralmente ficam ocultas dos grandes e nobres, sendo reveladas aos pequenininhos. A gente tem voltado nesse assunto, e a palavra de Deus está falando isso para nós também. O fato de ser pobre financeiramente não garante a salvação para ninguém. O fato de ser rico financeiramente não exclui a salvação de ninguém. O que exclui a salvação é o fato de colocar o coração nas coisas dessa terra, ao invés de confiar no Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A glória é dele e não nossa. Em segundo lugar, olha a linguagem usada pelo anjo para anunciar o nascimento de Jesus aos pastores. Ele disse: eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nós não devemos nos surpreender com essas palavras. A escuridão espiritual que cobrira o mundo, desde a queda no jardim do Éden, estava prestes a acabar. O caminho para a paz com Deus e para o perdão estava prestes a ser aberto a toda a humanidade. A cabeça de Satanás estava prestes a ser esmagada. A liberdade seria proclamada aos cativos. A visão seria restabelecida aos cegos. Uma tremenda verdade seria proclamada. Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, por causa de Jesus, ele justifica o ímpio. Olha que coisa gloriosa. Um Deus que é santo, que não tolera o pecado, mas por causa da pessoa de Jesus, ele pega um pecador e transforma esse pecador em justo. Não mais seria a salvação vista por meio de tipos e figuras, mas abertamente, face a face.
O conhecimento de Deus não mais ficaria limitado aos judeus, seria oferecido também a todo o mundo gentio. Estavam contados os dias do paganismo. A pedra angular do reino de Deus estava sendo lançada naquele momento. Se essas não eram as boas novas de grande alegria, jamais existiria outra notícia que merecesse esse nome. A melhor notícia que o homem podia receber era essa. As boas novas de grande alegria, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Ele é Cristo, o Senhor. O verso 12 diz que este seria um sinal para eles. Eles encontrariam o bebê enrolado em faixas e deitado numa manjedoura. O sinal não consistia apenas de uma indicação para que eles não se confundissem, mas uma concordância com o que havia sido profetizado cerca de 700 anos atrás, e que eles conheciam bem, pois eles esperavam ansiosamente pela chegada do Messias. A gente pode confirmar essa profecia em Isaías 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. A profecia também de Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas você, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. Então veja, irmãos, que não era uma palavra solta dada pelos anjos, era a confirmação de uma profecia que já tinha sido revelada por Deus. A fala do anjo indicando o local e quem eles encontrariam lá, a forma como encontrariam o bebê, serviu de testemunha para a fé de que Jesus é o Salvador, Ele é Cristo, o Senhor. O anjo identifica o recém-nascido como Messias, Senhor e Salvador. Os dois primeiros títulos aparecem acoplados, Messias, Senhor. O título que não é encontrado em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Messias é a mesma palavra hebraica que no grego é Cristo, que significa o rei davídico ungido por Deus. Então, Messias é um termo hebraico, Cristo é um termo grego. Os dois nomes são iguais, Messias e Cristo. Já o título Senhor é a tradução padrão da Septuaginta para o tetragrama hebraico, que é Yahvé, que era o nome de Deus que o judeu não pronunciava. Então a expressão é: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Deus Messias, que é o teu Salvador. Não apenas o Messias enviado por Deus, mas o próprio Deus libertador, o próprio Deus Messias. Consegue ver essa diferença? Não foi uma criança enviada por Deus, foi o próprio Deus encarnado, entregue para a humanidade. Jerônimo capta a ironia da cena da manjedoura de uma forma muito interessante. Olha essa fala desse historiador antigo aí, Jerônimo. Ele não encontrou espaço no Santo dos Santos, que brilhava com ouro, pedras preciosas, seda pura e prata. Ele não nasceu no meio do ouro e das riquezas, mas ele nasceu no meio do estrume. Ele nasceu no meio do estrume, em um estábulo, em que os nossos pecados eram ainda mais imundos que o próprio estrume. Ele nasceu em um monte de estrume, a fim de levantar aqueles que vêm do estrume, como diz o Salmo 113, versículo 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Porque a glória é de Deus, a glória não é dos homens. Como Paulo explicou, a glória não é do vaso, mas que é de barro. A glória está naquele que está dentro do vaso, que é o próprio Deus. Os versículos 13 e 14 registram um cântico dos anjos, que é um fato ímpar e muito interessante. Olha o que diz o versículo 13 e 14. De repente,
apareceu junto do anjo uma grande multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra para os homens a quem ele concede o seu favor. Os irmãos já pararam para refletir sobre o motivo de aparecer uma grande multidão de anjos? Um grande exército das miríades celestiais naquele momento? Enquanto o anjo falava, como se abrissem as cortinas de um grande espetáculo, aparece uma multidão de anjos do exército celestial. Sabe em qual momento nas Escrituras, até aqui em Lucas, apareceu uma grande multidão de anjos para alguns humanos? Em nenhum momento. Só agora. Por quê? A grande maioria dos cristãos acredita que a grande batalha espiritual vai acontecer lá no Apocalipse. Lá em Apocalipse 19, onde é retratada a volta triunfal de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse evento, Jesus aparece montado em um cavalo branco, acompanhado pelos exércitos celestiais, de novo os exércitos celestiais. Ele derrota os inimigos de Deus, incluindo o anticristo, o falso profeta, e lança eles no lago de fogo e enxofre. Mas só que essa não é a grande batalha. Essa é apenas a demonstração final de poder de Jesus, o poder triunfante, que é testemunhada pela multidão de anjos dos exércitos celestiais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que com apenas uma espada que saía da boca de Jesus, um único ato, sem nenhum esforço, ele derrota a todos e triunfa gloriosamente. Em Apocalipse 19, não tem uma batalha. Aqui tem um massacre de desproporções de poder que ninguém consegue imaginar. Jesus triunfa soberanamente apenas pelo poder da palavra dele. Então não é batalha. A verdadeira batalha, no meu ponto de vista, acontece aqui em Lucas 2. Nesse ato glorioso da chegada do Messias ao mundo. Você consegue imaginar o motivo disso estar acontecendo? Nesse momento, acontece a grande batalha. O inferno, a morte, Satanás e seus demônios estavam enfurecidos com a vista clara de que o nascimento do Filho de Deus, a encarnação do próprio Deus no mundo, mudaria a história da humanidade. Colocaria fim ao falso triunfo de Satanás que ele teve lá no Éden, na corrupção da raça humana. Nesse momento, nasceu aquele que pisou a cabeça da serpente, aquele que religou o homem a Deus, aquele que destruiu o império das trevas para reinar eternamente em glória. A verdadeira batalha acontece ali, naquele campo, à noite, à frente dos pastores de Belém. Não é à toa que Satanás usou reis para perseguir e matar os bebês que estavam no caminho para o nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Satanás estava enfurecido com a possibilidade de nascer o libertador. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é todo-poderoso. Não existe força do mal que seja capaz de deter a obra de Deus, que é poderosa, que é soberana. A batalha foi travada e vencida. O Rei dos Reis se fez homem e habitou entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se humano e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus irmãos, qual que é o motivo de nós ficarmos temerosos, inseguros, frustrados, decepcionados com coisas e pessoas dessa terra? Qual que é o motivo para a gente não se exultar e alegrar no Senhor? Qual que é o motivo para não louvar ao Senhor com toda a força, com toda a vida? Qual o motivo para não abrirmos mão das coisas dessa terra e servirmos ao Senhor de verdade e com alegria? Qual que é o motivo para viver de cabeça baixa, reclamando de tudo e de todos? A maior vitória foi conquistada por Jesus para nos dar o direito de sermos chamados
filhos de Deus, e herdarmos com Ele o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Comece a se alegrar no Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E os salvos em Cristo foram escolhidos por Ele. A glória, o domínio, o poder, a honra pertencem ao Senhor. Ele é o nosso Deus. O Cântico dos Anjos, ele celebra as duas obras soberanas de Deus. Uma no céu e a outra na terra. Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nos céus. E paz na terra para a humanidade. A perfeita paz de Deus só vai repousar naqueles que foram salvos por Jesus. A NVI traduziu muito bem essa expressão. Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. O sentido não é que a paz divina pode ser conferida apenas quando a boa vontade dos seres humanos já está presente, mas que no nascimento do Salvador, o Deus Messias, a paz repousa naquele que ele escolheu, de acordo com a vontade dele, antes da fundação do mundo. É essa paz que é dada para aqueles que receberam a verdadeira paz, que só pode ser encontrada no Senhor Jesus. O próprio Jesus que disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Qual que é o maior desejo do mundo? É pela paz. Mas não adianta apenas desejar a paz, porque a paz sem Jesus ela não existe. A verdadeira paz só tem aquele que foi salvo por Jesus. Essa declaração é uma fonte de conforto e esperança para nós, os salvos em Cristo. Ela nos faz entender que mesmo no meio das lutas e das incertezas da vida, nós podemos experimentar essa doce e gloriosa paz que vem do Senhor Jesus. Essa paz que ultrapassa as circunstâncias externas. É um presente de Deus, diferente da paz que o mundo oferece. A paz que Deus dá, ela vai além da compreensão humana. É a paz que olha para a eternidade e não para as circunstâncias presentes da vida. E nós vamos para o último ponto da pregação. A adoração dos pastores, testemunhas do Salvador. O verso 15 apresenta uma construção grega interessante. Ela tira o foco dos anjos, que voltam para o céu, e traz de volta o foco para os pastores, que agora estavam em estado de êxito, de euforia aqui na terra. A expressão aí, falavam uns com os outros, não são apenas comentários entre eles. Eles estavam juntos quando viram e ouviram o anjo. É uma expressão que significa que eles não conseguiam parar de falar e de pensar sobre o que eles tinham acabado de ver, ao ponto de serem empurrados, de não ter outra alternativa, a não ser sair correndo e ir lá visitar a criança que tinha acabado de nascer, porque foi uma notícia que o Senhor os fez saber. Eles receberam as palavras do anjo como se fossem palavras do próprio Deus. A junção de palavras de Lucas, do verso 15, repete a do verso 14, entre anjos e homens, entre céu e terra. Faz um contraste que aponta para o Salvador, que nasceu, pois ele, em si mesmo, é a mistura perfeita do céu e da terra. Ele é plenamente Deus, porque é eterno, e se encarnou num menino que acabou de nascer, se tornando plenamente homem. Então o que deixa claro para nós que essa mistura de glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens, era essa união entre Deus e o homem que acontece na pessoa do bebê que tinha acabado de nascer. Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Não dá para misturar, não dá para separar a parte humana e a parte divina de Jesus. Ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Os simples pastores, aqueles que eram desqualificados no judaísmo, agora são qualificados para ser as primeiras testemunhas do Evangelho. Não por causa deles,
mas por causa da notícia que eles receberam do próprio Deus. Não são as testemunhas que invocam a palavra, mas a palavra que chama, cria e capacita as testemunhas. A palavra de Deus, ela é viva e ela independe de quem está proferindo. Ela é o poder de Deus para dar vida e para transformar o rumo da história. O testemunho dos pastores, ele resulta em 3 respostas. A primeira foi a admiração dos ouvintes, no versículo 18. A admiração não é despertada pelo espetáculo, mas pelo relato direto dos pastores para aquelas pessoas que ouviram o relato dos pastores, né? Ninguém mais viu os anjos, foi só os pastores. Mas as pessoas ficaram admiradas por aquilo que eles acabaram de ouvir daqueles pastores. A admiração em si mesmo não é fé, mas ouvir um testemunho da palavra de Deus, dirigida ao ouvinte, é o primeiro passo para a fé. Sabe por que às vezes a gente ouve a palavra de Deus e o nosso coração explode de uma forma tão poderosa? Que não sou eu que sou capacitado para falar e explodir o seu coração. É por causa da voz do Espírito Santo, proferida pelas Escrituras, que a palavra de Deus entra no coração e ela produz fé e produz transformação. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus não trouxer mudança, nenhuma palavra humana é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa que seja. Por isso, meus irmãos, seja fiel à palavra de Deus. Não se afaste dela em nenhum momento da sua vida. Não permita que alguém suba aqui nesse púlpito e fale outra doutrina que não seja da palavra de Deus. O dia que eu subir aqui e começar a falar coisas que não estão alinhadas e perfeitamente relacionadas com a palavra de Deus, você tem que ser o primeiro a me convidar a descer daqui e sair fora da igreja. Porque a palavra de Deus tem que ser pregada aqui nesse púlpito. É a primeira realidade que precisa acontecer nessa igreja. Todas as outras coisas são boas, mas a palavra de Deus tem que ser o centro da pregação aqui nessa igreja. Como determina o Salmo 1, que o nosso prazer, ele tem que estar na palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite. Um coração cheio da palavra de Deus vai resultar em testemunho que glorifica a Deus. A Bíblia diz que a boca transborda do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, não vai sair outra coisa da sua boca que não seja o testemunho do Evangelho. A segunda resposta resultou na reflexão de Maria, no versículo 19. Nós estamos finalizando o texto. Maria, em contrapartida, não ficou admirada, mas ela refletia em seu coração. Ela guardava em seu coração. A palavra guardava, usada aqui, significa preservar, entesourar, proteger, defender. É um verbo no tempo imperfeito, conotando algo que estava em andamento. Como o boi que rumina o alimento, Maria meditava com a ajuda do Espírito Santo para entender direito tudo o que estava acontecendo ali. Essa é a grande diferença em relação ao ouvir a palavra de Deus e de viver meditando na palavra de Deus. Um ouvinte qualquer pode até se admirar, mas só o salvo em Cristo vai esconder a palavra dentro do seu coração para não pecar contra Deus. E a terceira resposta foi o louvor da comunidade, no versículo 20. Finalmente, os pastores voltam para os seus afazeres, louvando e glorificando a Deus por tudo que eles acabaram de ver, por tudo que eles tinham acabado de escutar. O ouvir vem antes do ver, como um canal de fé. A alegria deles não é inata neles mesmos, mas é o resultado daquilo que foi dito pelos anjos e da vista real de ver o próprio Deus menino deitado naquela
manjedoura. O evangelho não resulta em sujeição nem obediência cega, como a ambição de César de obrigar a todo o Império Romano a adorá-lo como um Deus e punindo com morte aquele que desobedecessem à ordem de o chamá-lo de Deus. A nova comunidade da manjedoura resulta na vinda conjunta de grupos diferentes que não possuem nada em comum, que não são nada perfeitos, que são rejeitados, os mais desprezíveis entre os homens, mas que quando ouvem o evangelho, quando se encontram verdadeiramente com Jesus, vira a igreja e tem a vida transformada por Jesus. Quantos ouvem a palavra de Deus e veem com seus próprios olhos o poder de Deus revelado, e não tem outra alternativa a não ser maravilhar-se, ponderar com inteligência, falar a todos, glorificar e louvar a Deus, enquanto mergulham no seu trabalho útil em todos os lugares da vida espalhados por esse mundo. Ao terminarmos essa passagem, nós devemos observar a obediência imediata demonstrada pelos pastores diante da revelação celeste que eles receberam. Eles não duvidaram, eles não questionaram e nem hesitaram. Mesmo que as notícias recebidas pareçam estranhas e improváveis, eles agem imediatamente com fundamento naquilo que tinha sido acabado de ser revelado a eles. Eles vão a Belém a toda pressa e encontram tudo do jeito que o Senhor tinha feito eles conhecerem. A fé deles, simples, recebeu uma rica recompensa. Eles tiveram o privilégio de serem os primeiros, dentre toda a humanidade, de ver o Cristo, Senhor, recém-nascido e deitado naquela manjedoura. E o resultado não podia ser outro. Eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que eles tinham acabado de ouvir e de ver. Que o nosso espírito, nesse Natal, seja igual ao espírito daqueles pastores. Que nós creiamos sempre e completamente na palavra de Deus. Que a gente tenha as nossas ações e que a nossa obediência a Deus ela seja imediata, sem esperar mais nada, quando nos for mostrado claramente o caminho do dever. Se nós agirmos assim, nós receberemos um galardão semelhante ao dos pastores, que é ver o Senhor Jesus face a face. A jornada que se inicia pela fé sempre vai terminar em louvor, em gratidão e em adoração ao Senhor. Meus irmãos, se o seu coração arde de alegria quando você ouve a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo habita no seu coração. E onde Deus está, existe o quê? A abundância de alegria. Onde Deus habita, existe abundância de alegria. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse isso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Então, não fique atribulado, não perturbe o seu coração, mas creia em Jesus, porque Ele é a verdadeira paz. Amém? Vamos orar?